Bom dia, irmãos. Quem fala com vocês aqui é Denis, da Igreja Presbiteriana de Osasco. E a partir de hoje nós começaremos a transmitir por áudio aqui no WhatsApp algumas devocionais no livro do profeta Abacuque. Acompanhe comigo a leitura então do capítulo 1, dos versículos 1 até o 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É comum de todos nós termos interesse sempre em alguma literatura, em algum filme que traz um cenário apocalíptico. Nos deslumbramos e até mesmo nos imaginamos vivendo determinadas situações onde talvez ali um asteroide está se chocando com a Terra, ou até mesmo um apocalipse zumbi acontecendo, e como nós sobreviveríamos a estes lugares, a esses ambientes. Muitas vezes nós vislumbramos isso no cinema, achamos até de algum fato divertido, mas quando nos deparamos com as situações da vida, com as situações de calamidades, com as situações de catástrofes, ficamos então preocupados, ficamos então aflitos com relação a tudo aquilo que pode acontecer. E é interessante que o profeta Abacuque estava aqui vislumbrando uma situação semelhante. Ele estava vislumbrando uma situação em que o seu próprio povo estava em constante pecado contra Deus, afastado da lei de Deus, vivendo de uma forma dissoluta, não praticando a justiça como ensinava a lei, de forma que ele via crescimento da opressão, o crescimento do pecado, a lei de Deus sendo abandonada. Por conta disso, Deus mostrara ao profeta, dando um vislumbre, como se uma cortina estivesse abrindo diante dos seus próprios olhos a respeito do juízo que Deus traria sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, por conta dos seus pecados. E, meus irmãos, esse vislumbre que o profeta teve, talvez possa ser para nós ali um vislumbre de um cenário apocalíptico, de um cenário de destruição, de um cenário triste que nós sequer muitas vezes imaginamos o que pode acontecer, onde há fome, onde há desabrigados, onde há mortes, pessoas ali vivenciando esta realidade. Então o profeta Abacuque, depois de ter recebido essa sentença, depois de ter recebido ali esse vislumbre a respeito do que aconteceria com o seu povo, ele se põe a orar diante de Deus. E nós então podemos aprender aqui através desse livro, que registra as orações do profeta, as queixas de um profeta, para então aprendermos como lidarmos com as nossas situações nos dias de hoje. Será que fica bem para um cristão questionar a Deus em momentos de dificuldade? Em momentos de calamidade como esse que nós estamos vivendo? Será que o profeta Abacuque fez isso? Então, eu quero pensar com os irmãos aqui a respeito de um clamor por justiça baseado no livro do profeta Abacuque. E a primeira questão que eu quero levantar aqui com os irmãos é que nós vemos um profeta preocupado com as questões do seu tempo. Como é comum nos profetas bíblicos, eles estavam sempre antenados com aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Aquilo que estava acontecendo especialmente no âmbito religioso e no âmbito político, onde os reis estavam ali governando, liderando a nação, e onde os profetas, os sacerdotes, na verdade, estavam ministrando no templo. E que ele estava contemplando neste cenário, como já disse os irmãos, era um cenário de corrupção, era um cenário de pecado. E isso muito estava indignando, porque por mais que existisse a lei de Deus, por mais que ele visse a lei de Deus ali, parece que a lei não tinha crédito algum no meio do povo. Então ele começa a questionar a Deus, ele começa a ver essas coisas, ele começa a ver a atitude do seu povo, dos seus conterrâneos para com o seu próximo de violência. Olhando para essa situação, então ele começa a fazer algumas perguntas.
se preocupando com as questões do seu tempo, vislumbrando as questões do seu tempo, e então ele se põe a orar diante de Deus, para buscar ali algum refúgio, alguma resposta. Contudo, o que o texto aqui nos mostra é que esse profeta tinha já uma constante oração diante de Deus, e parece que estas orações não estavam ali de fato sendo respondidas. Por isso, além de vermos um profeta preocupado com as questões do seu tempo, nós vemos um profeta frustrado com as suas orações e com a lei de Deus, frustrado com a religião, frustrado porque não encontrava respostas aos seus questionamentos. Muitas vezes, meus irmãos, passamos por situações assim. Muitas vezes passamos por situações em que questionamos o porquê de nós estarmos experimentando aquilo. Olha, você pode perguntar a si mesmo: eu leio tanta Bíblia, eu falo tanto com Deus, eu tenho tanto ali as palavras de Deus na minha vida, eu faço todas as minhas devocionais, tenho buscado ser fiel a Deus, leal, aos meus irmãos. Contudo, essas questões acontecem constantemente comigo, esta calamidade está vindo sobre a minha vida. Por que isso? E essa era e o livro do profeta Abacuque abre-se desta forma, fazendo então uma pergunta questionando a Deus, com uma expressão forte que diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Perguntas que mostram a sua indignação, mostram como ele está preocupado, mas mostram também a sua frustração com as coisas como estão acontecendo. Talvez nos dias de hoje você possa estar vivenciando um momento assim. Você busca uma vida de paz e muitas vezes vem aflições na sua vida. Você quer ter uma vida de tranquilidade, que muitas vezes nós temos problemas para poder enfrentar, dificuldades. E o profeta então estava vislumbrando, vendo toda essa situação. Então ele se pergunta: até quando, Senhor, isso pode acontecer? Só que o profeta ele não faz isso de uma forma ousada ou blasfêmica, como nós podemos ver. Ele entende que a sua situação, a sua frustração, ela pode ser colocada diante de Deus de uma forma respeitosa, de uma forma a temer o próprio Deus. Porque veja bem, as duas palavras que ele usa aqui, até quando, Senhor, por quê, foram usadas propriamente pelo Deus em outras ocasiões, especialmente quando Deus estava conduzindo o seu povo, e mostram a indignação de Deus para com a situação que estava acontecendo. Em Êxodo 16, 28, nós vemos ali Deus mostrando a sua indignação e perguntando até quando a Moisés, ao povo, por conta da sua falta de fé, quando eles estavam lá tomando uma porção dobrada para o maná no dia de sexta-feira, nos dias, na verdade, no momento ali em que eles deveriam pegar apenas um pouco, eles pegaram uma porção dobrada para poder abastecer a sua própria estante. Eu me lembro disso fazendo um link aqui com a situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas indo aos supermercados, abastecendo ali, pegando a história do álcool gel, em que as pessoas estão ali levando álcool gel de potes, muitos álcool gel, e deixando outras sem. Era mais ou menos isso que o povo estava fazendo ali no deserto, na ocasião em que eles recebiam do maná, recebiam aquela porção exata para poder sobreviver, mas porque não confiavam em Deus, porque não acreditavam em Deus, eles pegavam então uma porção maior e muitas vezes ali deixando Deus indignado com essa situação. Em outro momento, nós vemos essa incredulidade de Israel se manifestando quando Deus ali quando Moisés envia 12 espias para poder espiar a terra que Deus tinha dado para eles. E então eles voltam com um relatório pessimista da situação, e então eles mostram incredulidade, então Deus fala de novo: até quando? Então nós vemos aqui, se nós vemos por meio dessas interjeições, desses questionamentos do profeta, um profeta preocupado com as coisas do seu tempo, um profeta frustrado com as suas orações e com a lei de Deus, nós vemos um Senhor solidário com as agonias do seu povo.
Isso nos mostra que Deus também está preocupado, que Deus está indignado com a maldade humana, que essa indignação não procede apenas de nós mesmos, mas vem do próprio Deus, enquanto Ele está indignado com o pecado do seu povo e a forma como Ele tem conduzido as coisas. E é confiado nisso que o profeta então se volta para Deus. Ele se volta clamando diante de Deus. Mesmo que ele manifeste ali a sua insatisfação, a sua frustração por ver a situação como está, ele entende que ele orando desta forma, ele entende que Deus o conhece, Deus sabe das coisas que ele está passando, porque também Deus é um Deus solidário com o seu povo, um Deus que não está indiferente ao pecado, um Deus que não está indiferente à situação que o povo estava, a situação de violência, a situação de sofrimento que muitos estavam. Nesses dias, meus irmãos, em que nós estamos experimentando aí um confinamento dentro de casa por ocasião do coronavírus, muitos podem questionar diante de Deus o porquê que Deus permite tais situações. E isso muitas vezes está na boca mesmo dos ateus e dos agnósticos, dizendo: se Deus existisse, não existiria sofrimento. Ele não permitiria que isso acontecesse com a humanidade. Contudo, irmãos, a nossa vida, nós podemos entender que Deus, ele deu um propósito, mesmo que Deus não deseje o sofrimento do homem, que ele não queira ver o sofrimento, não tenha prazer no sofrimento do homem, ele deu um propósito para isso. Ele deu um propósito para que ele mesmo seja glorificado, para que o povo dele seja edificado e para também que a sua justiça seja, o seu juízo seja revelado entre os incrédulos. Deus estava manifestando, de certa forma, o seu juízo para com os incrédulos. Estava manifestando ali o seu juízo para aqueles que não adoravam a Deus, para aqueles que viviam após violência, de violência em violência, indo contra, não praticando a lei de Deus, desprezando a lei de Deus. Por isso o profeta vai dizer aqui palavras de soar contendas, litígio, que muitas vezes nos mostra aqui a lista de pecados completos, um pecado que muitas vezes está presente nos 10 mandamentos, ou seja, cometendo ato por ato daquilo que Deus ordenou que não tinha, para o povo não fazer. E então nós vemos essa realidade acontecendo e Deus também se manifestando contra isso. Mas existia de fato sempre um remanescente que também sofria essas agruras, sofria por conta da opressão, por conta da violência, até mesmo por conta da justiça de Deus sendo revelada, como aconteceria com o envio do povo babilônio para poder então levar o povo de Deus para o exílio. O povo de Deus, aqueles que permaneceriam fiéis, também sofreriam isso. Mas Deus, ele tem um propósito diante de todas essas coisas. Nós vemos que Deus, ele está sendo solidário, sempre foi solidário com as agonias do povo, porque ele não é indiferente ao pecado, ele não é indiferente àquilo que está acontecendo. Por isso, a mensagem deste texto é tão importante para nós hoje. Nós podemos apresentar as nossas orações diante de Deus dentro de um contexto da confiança. O livro do profeta Abacuque é um livro conhecido pelo tema da confiança, da fé, que salta sempre aos nossos olhos. Como diz Palmer Robertson, fala de uma fé sólida que confia humildemente, porém persistentemente nos desígnios de Deus, a fim de estabelecer a justiça na terra. Muitas vezes olhamos para tudo aquilo que está acontecendo, para o coronavírus, para a corrupção do Senado brasileiro, da política brasileira, para a violência com que os homens fazem para com o seu próximo. E muitas vezes também perguntamos e clamamos a Deus: até quando, Senhor, nós clamarei eu violência e tu não o escutarás? Porém Deus está ouvindo. E a resposta a essas indagações do profeta está ali a partir do versículo 5, que nós veremos amanhã, no devocional de amanhã. O que Deus responde a essas indignações do profeta? Será que Deus está respondendo somente a ele, ou Deus está respondendo somente ao povo, ou ao povo todo? Que assim então Deus os abençoe. Lembre-se
que as nossas orações de perplexidade são aceitas em um contexto de confiança e que devemos recorrer a Deus quando estivermos indignados com as atitudes dos homens, porque Deus conhece a nossa oração e é solidário com aquilo que com as nossas agonias, e Ele sabe de como a maldade está impetrada no coração do homem, e Ele também se indigna com o mal em que está sempre presente. Que Deus assim abençoe e até amanhã.